Glória a Deus. Aleluia. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, pode dizer estou indo, pastor. Eu vou esperar toda a igreja para irmos para o céu juntos. Quem achou, diga eu vou para o céu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje a gente vai finalizar nossa série de mensagens. Quem tem ouvidos, ouça. Nós demos uma parada na série em virtude de uma programação sazonal da nossa igreja. Tivemos a Páscoa, tivemos Reviva, tantas programações. E nós, então, demos uma parada na série e hoje a gente vai concluir essa série de mensagens trabalhando a carta que foi escrita à igreja em Laodiceia. O Senhor vai falar algo muito forte aos nossos corações nessa manhã, porque é uma carta poderosa, uma carta que eu creio que não era uma carta somente para aquele tempo, mas é uma carta que pode ser aplicada também às nossas vidas hoje. Algumas coisas que o Senhor fala para essa igreja, nós podemos aplicar também às nossas vidas. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Diga misericórdia. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja? Quando nós lemos essa carta endereçada à igreja em Laodiceia, fica muito claro para nós que o maior inimigo da nossa fé não são as perseguições. Na verdade, as perseguições muitas vezes podem serem benéficas para a nossa fé. Através das perseguições, das dificuldades, das lutas, das adversidades, a nossa fé cresce, a nossa fé avança. O maior inimigo da nossa fé não são as perseguições, o maior inimigo da nossa fé se chama indiferença espiritual, que é o que essa igreja estava vivendo. Essa igreja era indiferente à palavra de Deus, indiferente ao propósito de Deus, indiferente ao projeto de Deus para eles. E esse é o maior inimigo da nossa fé, é quando um cristão se torna indiferente ao plano e ao projeto do Senhor. E nós vamos aprender como que essa indiferença espiritual se manifestou na igreja de Laodiceia. Mas importa a gente pensar antes no contexto que essa igreja estava inserida. Essa igreja estava situada em uma cidade chamada Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica, famosa pelo seu comércio.
em Laodiceia se produzia um óleo curativo para os olhos. Laodiceia era também conhecida como uma cidade que fabricava vestes, tecidos. Era uma cidade verdadeiramente rica. Ela estava geograficamente posicionada perto de duas outras cidades, uma chamada Herápolis e a outra chamada Colossos. E Herápolis era uma cidade conhecida porque dela vinha águas termais, saía águas quentes de Herápolis que abastecia a cidade de Laodiceia. E Colossos era uma cidade que dos altos montes, ali havia muita neve, quando a neve descongelava, descia uma água fria, uma água gelada, e que abastecia também, por sua vez, Laodiceia. Laodiceia não tinha uma produção de água, dependia dessas duas cidades para ser abastecida com água. E é interessante a gente pensar que Jesus vai usar essa analogia para comunicar uma mensagem com essa igreja. Porque essa igreja entendia o contexto da água quente e da água fria. A água quente que eles recebiam de Laodiceia, de Herápolis, e a água fria que eles recebiam de Colossos. Jesus então ele vai usar essa questão geográfica para falar acerca da temperatura espiritual dessa igreja. Agora, é interessante a gente refletir acerca de como Jesus se apresenta para essa igreja que estava situada em Laodiceia. Ele diz o seguinte: estas coisas diz o Amém. Diga assim: Jesus é o Amém. Você sabia que toda vez que você fala Amém, você está falando Jesus? Ele é o Amém. Jesus, ele é o assim seja de Deus, porque através dele a obra de Deus foi consumada na terra. Ele é o Amém, ele é o assim seja. E a palavra do Senhor vai dizer em Isaías 65, versículo 16, que o Amém era um dos títulos de Deus no Antigo Testamento. A palavra ali para verdade é a mesma palavra no hebraico usada para Amém. Então, Deus, no Antigo Testamento, também era conhecido como o Amém, como a verdade. E Jesus está se apresentando aqui: eu sou o Amém, eu sou o assim seja de Deus, eu sou a verdade de Deus. E por essa razão ele vai dizer: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Ele era o Amém, e por essa razão ele era também a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui nós temos que entender o princípio da criação como a origem da criação, a fonte da criação de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que tudo que foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Jesus é Deus, Jesus é aquele por quem todas as coisas foram feitas. Então ele se apresenta dizendo: eu sou o princípio da criação, a fiel testemunha, a testemunha verdadeira, eu sou o Amém. E é nesse contexto, irmãos, que Jesus, ele vai revelar a verdadeira temperatura espiritual dessa igreja. Ele diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Diga assim: conheço as suas obras, que nem é quente e nem é frio. Irmãos, Jesus não se impressionava com a riqueza daquela igreja. Essa igreja era uma igreja rica. Eu estava estudando alguns comentários de alguns estudiosos da palavra de Deus, e eu aprendi que existem alguns relatos, alguns comentaristas dizendo que é bem provável que a mentalidade comercial que havia na cidade de Laodiceia havia entrado na igreja. Uma mentalidade comercial muito parecida com o que está acontecendo nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje, o coach tem entrado dentro da igreja.
Princípios de liderança desassociados da palavra de Deus têm entrado na igreja. Uma mentalidade comercial, como se a igreja fosse um banco, como se a igreja existisse para adquirir patrimônio e arrecadar recursos financeiros. Esse não é o propósito da igreja. Deus estabeleceu a sua igreja na terra para que a igreja faça diferença, seja luz e seja sal. Deus plantou a sua igreja na terra para que a igreja avance e alcance territórios para o Senhor. A igreja não está na terra para ficar rica, irmãos, para ter patrimônio, para ter dinheiro, para ter um caixa legal. Não, nós estamos aqui para ser luz do mundo e sal da terra. Nós estamos aqui para combater as investidas do mal, as investidas de Satanás, que tenta contra as nossas vidas. E é por essa razão, fazendo aqui um parênteses, que eu creio muito que na grande tribulação, a igreja vai estar aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque só pode ter anticristo se houver alguém que se oponha. Como que o anticristo vai ser anticristo se a igreja não estiver aqui se opondo às mentiras, aos enganos e à investida de Satanás? Algumas novelas, filmes vão falar, né, deixados para trás, né? Como se a igreja fosse subir e o diabo ficasse aqui aprontando, né, sem uma oposição. Irmãos, eu creio que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, fazendo oposição às ordens malignas. Porque o nosso Deus, Ele não livra da fornalha, Ele livra na fornalha. Quantos podem dizer amém? Deus não livra ninguém do problema, Ele livra no problema. Foi assim que aconteceu com Daniel na cova dos leões. Ele não impediu Daniel de ir para a cova, mas Ele livrou Daniel na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha, mas na fornalha Deus livrou eles. Porque assim, Deus não livra do problema, mas Deus te livra no problema. Quando você anda em fé, quando você rompe em fé, Deus está com você em todo o tempo. Aleluia! É por isso que eu creio que a igreja vai estar aqui na grande tribulação para fazer oposição. Agora, pastor, e se a igreja não tiver aqui? Mudou nada para a gente, amém? Vamos subir de qualquer jeito. É melhor você viver na expectativa de que você vai estar aqui na grande tribulação, se preparar, do que você achar que vai subir e ser pego de surpresa. Amém? Porque tem esse debate teológico, né, pastor Eldo? A igreja vai ficar ou a igreja vai subir? A igreja vai estar aqui na terra, na grande tribulação, ou não vai estar? Irmão, se prepare para as adversidades, para as tribulações, fortaleça a sua fé. E se o Senhor nos levar antes, glória a Deus, não mudou nada a nossa vida. Vai ser até melhor, amém? Mas a gente tem que estar preparado. Glória a Deus. Então, observe. Jesus não se impressionou com aquilo que essa igreja estava mostrando. Com a riqueza, com uma aparência de que estavam bem. Jesus não se impressionou com o que eles estavam mostrando, sabe por quê? Porque Ele conhecia o que eles estavam escondendo. É assim, irmãos. Deus não se impressiona com o que mostramos para as pessoas, porque Ele sabe o que nós escondemos. Ele sabe o que passa em nosso interior. Ele sabe o que passa em nosso coração. Por isso, Ele não se impressiona com aquilo que você mostra diante das pessoas. Ele conhece o que você esconde. Amém, misericórdia? Essa igreja tinha aparência de rica, de que não precisava de nada. Uma igreja abastada. Mas o Senhor fala, vocês são mornos, vocês não são quentes, vocês não são frios, vocês são infelizes, pobres, cegos, miseráveis, nus. Vocês acham que são uma coisa, mas vocês não são. E é interessante, irmãos, me chamou muita atenção, que Jesus fala, eu conheço as suas obras, que nem é frio e nem quente. Por que Jesus fala, vocês não são frio e nem quente? Essa questão aqui da frieza que Jesus está falando, é algo muito importante que a gente tem que aprender. Lembra que Jesus está fazendo uma analogia com duas cidades, Hierápolis, de onde vinha águas quentes, e Colossos, de onde vinha água fria. Essa igreja entendia essa linguagem.
E me chama a atenção Jesus falando, vocês não são frio e nem quente. Por que quem fala, vocês não são frio, como se a frieza fosse uma qualidade? Como ser frio fosse melhor do que ser morno. Porque ele está deixando bem claro, ser frio é melhor do que você ser morno. Sabe por quê, irmãos? Ouça o que eu vou te falar. É melhor uma frieza honesta do que você ser morno. O que é a pessoa fria e que é honesta? É a pessoa que reconhece as suas limitações, reconhece as suas dificuldades, reconhece e confessa seus pecados. Ela está fria na fé, mas ela reconhece a sua condição espiritual diante do Senhor. Ela não manipula quem é, não tenta viver de aparência. Ela é fria e reconhece a sua condição espiritual. A verdadeira bênção, irmãos, começa a partir da honestidade. Quando você chega diante do Senhor e fala, Senhor, eis-me aqui, eu estou frio. Quantas vezes, irmãos, eu falei com o Senhor, Senhor, eu não queria orar hoje. Eu não queria estar aqui agora orando, eu queria estar fazendo outra coisa, mas eu estou aqui, Senhor. A verdadeira bênção, irmãos, começa quando você é honesto diante do Senhor. Porque quando você é honesto, você está perto de se aquecer, de ter a sua fé aquecida. Agora, quando você é morno, a palavra do Senhor diz que Jesus está a ponto de te vomitar. A verdadeira bênção começa a partir da honestidade. É melhor alguém frio, honesto, do que alguém morno. Agora, o que é o morno, pastor? O morno é aquela pessoa que desistiu da vontade de Deus. O morno é aquela pessoa que desistiu de experimentar uma mudança, uma transformação na sua vida. O que o morno faz, o objetivo do morno é passar para as pessoas uma aparência de santidade, uma aparência de piedade, uma aparência de crente, mas na verdade ela não é nada disso. É o morno. E o morno, irmãos, segundo a palavra de Jesus, está muito perto de ser vomitado, de ser colocado para fora. O diabo, ele não precisa se levantar contra o morno mesmo, ele se autodestrói. O morno, ele é indiferente à verdade de Deus, é indiferente ao propósito de Deus. O morno, ele perdeu o ímpeto da guerra. Ele não luta mais pela sua santidade, ele não luta mais pela sua família, ele não luta mais pelo propósito de Deus, ele perdeu o ímpeto da guerra. A vida do morno é passar uma imagem de santidade, de piedade, de que é temente ao Senhor, mas não é nada disso. Sabe que eu me lembro, irmãos, que é uma lição muito importante que a gente pode aprender? Davi. A palavra do Senhor vai dizer que no tempo que os reis saíam à guerra, Davi ficou no palácio. E Davi, da sacada do palácio, ele olha para uma mulher bonita que estava se banhando, Batseba. Davi então usa da sua autoridade de rei, chama aquela mulher, se deita com ela. A partir desse relacionamento amoroso, uma criança nasce. Essa mulher ficou grávida. Só que essa mulher, irmãos, ela era casada. Davi jamais poderia ter se deitado com essa mulher. Sabe o que eu aprendo? Ouça. No tempo que os reis saíam à guerra, Davi tinha que estar na guerra, mas ele ficou no palácio. Ele perdeu o ímpeto da batalha. E ouça, sempre que você perde o ímpeto da batalha, os seus olhos se abrem para aquilo que vai gerar destruição na sua vida. Quando Davi perdeu o ímpeto da batalha, os olhos dele se abriram para o pecado. Quando você perde o ímpeto de lutar pela sua santidade, os seus olhos se abrem para a pornografia, os seus olhos se abrem para o adultério, os seus olhos se abrem para tudo aquilo que vai gerar destruição na sua vida. Nós não podemos, igreja, perder o ímpeto da batalha. Nós precisamos continuar lutando, guerreando a batalha da fé. Eventualmente nós pecamos, nós erramos, mas nós não podemos desistir. Não perca o ímpeto da batalha, não seja morno, continue na expectativa de que Deus vai te sarar, te curar, te libertar. Continue orando, jejuando, lendo a palavra, continue buscando ao Senhor, porque o Senhor há de agir com provisão na sua história. Aleluia! Não perca o ímpeto da batalha.
Sempre que você não está no lugar que você deveria estar, os seus olhos se abrem para aquilo que vai gerar destruição na sua vida. Foi o que aconteceu com Davi. Perdeu o ímpeto da batalha. Você sabe que a única guerra que Davi perdeu foi aquela que ele não lutou. A única guerra que ele perdeu foi aquela que ele não lutou. Eu costumo dizer uma coisa. Davi venceu a batalha contra Golias, mas perdeu a batalha contra Urias. Porque Urias era o marido de Batseba. Ele venceu a batalha da fé em relação à força física, porque ele enfrentou Golias, mas ele perdeu a batalha do caráter. Ganhou contra Golias, mas perdeu contra Urias. Tem muitas pessoas. Isso aqui é o retrato da igreja de Laodiceia. Uma igreja rica, uma igreja próspera financeira, mas era uma igreja que não tinha caráter diante do Senhor. Uma igreja que vencia os desafios materiais, mas perdia os desafios do caráter, da moral. Quem está entendendo? Esse é o retrato dessa igreja. Então, irmãos, o morno é essa pessoa que desistiu de experimentar uma mudança, desistiu de experimentar uma transformação, desistiu do propósito de Deus, desistiu da sua família, desistiu do seu casamento, já desisti. Agora sabe o que o morno faz? O morno é aquela pessoa que está buscando mudar a doutrina de Deus para encaixar a sua vida pecaminosa. É isso que o morno está fazendo nos dias de hoje. É como a gente já falou com os irmãos algumas vezes aqui nesse culto. Qual é o problema de muitos líderes e pastores da nossa geração? É que eles pecam, e ao invés deles falarem, irmãos, eu pequei, mas a verdade de Deus continua a mesma, a doutrina de Deus está certa, o que eles fazem? Eu pequei, e agora vamos fazer uma releitura do Evangelho? Não é bem assim que a palavra de Deus diz. Uma tentativa de encaixar o seu estilo pecaminoso na palavra, quando na verdade, a palavra de Deus tem que ser o seu estilo de vida. Como estão entendendo? Esse é o morno. Que o Senhor nos livre dessa mornidão, irmãos, porque é melhor você ser frio ou ser quente. Seja honesto diante de Deus. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está vivenciando algum pecado na sua vida, seja honesto, seja verdadeiro. Fala, Senhor, eis-me aqui, eu preciso de ajuda. Busque seus pastores, busque pessoas que podem orar pela sua vida, que podem dar uma palavra, mas seja honesto. Seja honesto. É maior do que você ser morno. Porque o morno vai ser vomitado da boca do Senhor. O Senhor não se agrada de uma fé morna, irmãos. A nossa fé, ela tem que ser uma fé viva. O propósito de Deus é que a nossa fé seja quente, uma fé viva, uma fé aquecida. Sabe por quê, irmãos? O justo viverá pela fé. O justo, ele não sobrevive da fé. Tem muitas pessoas que estão sobrevivendo da fé. Como é que tá, irmão? Estou aí na luta, estou aí, irmão. Vai dar certo. Irmãos, o justo viverá pela fé. A sua fé vai te fazer florescer no deserto. A sua fé vai atrair os milagres de Deus, porque o justo, ele vive pela fé. Ele floresce pela fé. Não se pode dizer glória a Deus? Então o Senhor está sinalizando acerca da verdadeira temperatura espiritual dessa igreja. Eu conheço as obras de vocês. Vocês não são frios e vocês também não são quentes. Essa igreja parecia bem por fora, mas Jesus via a mornidão dentro dela. A mornidão, irmãos, gera nojo em Deus. Ele fala, Apocalipse 3,16, estou pronto a vomitar vocês da minha boca. Um outro ponto importante que nós podemos aprender nessa carta endereçada a Laodiceia. Laodiceia achava que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Irmãos, Jesus aqui não está condenando a prosperidade, a riqueza daquela igreja. Não tem problema nenhum em você ser próspero financeiramente, em você ter riquezas materiais, nenhum problema. A Bíblia não condena isso.
A questão aqui que Jesus está atacando é o seguinte: vocês dizem, eu sou rico e não preciso de coisa alguma. Essa igreja, ela achava que era rica por seus próprios esforços. Achava que ela era rica por causa do seu trabalho, pelo que eles faziam. Quando na verdade, toda boa dádiva que nos alcança do céu foi liberada. A palavra do Senhor diz, nenhuma dádiva nos alcança se antes do céu não for liberado. Irmãos, você pode se esforçar, trabalhar, sonhar, e você tem que fazer isso. Mas saiba, quem vai criar as oportunidades para que você possa entrar em algumas portas, quem vai criar ambiente para que você possa realizar os seus sonhos é o Senhor. Quantos podem dizer amém? Essa igreja achava que era autossuficiente. Criam que eram ricos por seus próprios esforços. Um outro engano que essa igreja estava vivendo. Cria que a riqueza é tudo que eles necessitavam. Eles criam que a riqueza é tudo que eles precisavam. Mas Jesus diz, vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis e infelizes. Jesus foi bem enfático, né? Para não ficar dúvida acerca de quem eles eram, né? O que eles precisavam. O Senhor Jesus vai falar em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Aconselho que vocês comprem ouro refinado no fogo. Esse ouro refinado no fogo, irmãos, fala de uma fé pura. Fala de uma fé bíblica. Fala de uma fé que agrada a Deus. Porque você sabe, irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. O propósito número 1 da fé é para que você possa agradá-lo. Quantos podem dizer amém? Deus não te deu fé para você, em primeiro plano, alcançar coisas. Deus te deu fé em primeiro plano para que você seja conquistado por Ele. Esse é o propósito da fé. Fé não é para você, em primeiro plano, conquistar. Fé é para que você, em primeiro plano, possa ser conquistado pelo propósito do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos deu fé para moldar o nosso estilo de vida e assim o nosso estilo de vida o agrade. Como estão entendendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus está falando, compres ouro fino, refinado no fogo. Adquira uma fé genuína, uma fé pura, uma fé bíblica. Irmãos, o que vem de Deus não é comprado com dinheiro, mas com arrependimento. Tudo que vem de Deus e nos alcança, você não compra com seus recursos financeiros, você compra com arrependimento. Eu estava lembrando de uma das primeiras cartas que a gente trabalhou nessa série, que foi a carta escrita à igreja de Éfeso. Quando Jesus ele fala com a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, a igreja de Éfeso tinha uma marca, eles abandonaram o primeiro amor. Quantos lembram dessa carta que trabalhamos aqui? Eles abandonaram o primeiro amor. Interessante que quando eles abandonaram o primeiro amor, quando eles deixaram o primeiro amor, Jesus não usou de substitutos para que eles pudessem se relacionar corretamente com Ele. O que Jesus falou? Arrependa-se e volte ao primeiro amor. Arrependa-se e volte às primeiras obras. Sabe por quê, irmãos? Nada substitui o nosso amor ao Senhor. Eu vi recentemente um pastor pregando, falando o seguinte: se você não ama a Deus o suficiente para se relacionar com Ele, para permanecer em fé, então pelo menos tenha medo dEle, porque o medo vai te manter na santidade, o medo vai te manter na igreja, e assim você vai ser salvo. Irmãos, o medo não é substituto do amor. Quando a igreja de Éfeso deixa o primeiro amor, Jesus fala, volte para o primeiro amor. Ele não fala, continue, mesmo com medo. Não, volte para o primeiro amor. Sabe por quê?
O Senhor quer a nossa obediência produzida pelo amor e não pelo medo. O nosso arrependimento produzido pelo amor e não pelo medo. A palavra do Senhor vai dizer: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Amarás, esse é o primeiro mandamento, irmãos, amar a Deus. Mas pastor, eu não amo a Deus como eu queria amar. A palavra do Senhor vai dizer, Romanos 5,5, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Se você quer amar mais a Deus, ore ao Espírito Santo, fale: Espírito Santo, derrama o amor divino, derrama o amor de Deus em meu coração, porque eu quero amá-lo cada vez mais. Mas não substitua, irmãos, o amor pelo medo ou qualquer outro sentimento. O amor é insubstituível. Quantos estão entendendo? Diga amém. O amor é insubstituível. O arrependimento tem que nos levar de volta para o primeiro amor. Aleluia. Jesus então, ele vai oferecer o verdadeiro tesouro. Ele fala: compre de mim ouro refinado, adquira uma fé bíblica, uma fé pura, uma fé genuína. Em Apocalipse capítulo 3, verso 19, ele diz: eu repreendo e disciplino a todos os que amo. Esse é um texto que muitos crentes não gostam. Porque ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém gosta de ser corrigido pelo Senhor. Alguém que gosta? Ninguém gosta. Você pode entender a importância da correção. Você pode assimilar as consequências da repreensão de Deus. Por que Ele está te repreendendo? Porque Ele ama. Agora, gostar de ser repreendido, de ser corrigido, ninguém gosta. De ser exortado, ninguém gosta. Agora sabe, irmãos, sempre que Deus nos corrige, sempre que Deus nos repreende, sempre que Deus, Ele nos disciplina, Ele está dizendo para nós: eu estou fazendo isso porque eu amo vocês. No dia que Deus parar de te corrigir, de te exortar, no dia que Ele parar de te disciplinar, sabe de uma coisa? É porque Ele já esqueceu de você, Ele já abandonou você. É o que está escrito em Romanos capítulo 1. Um povo que se voltava à idolatria, a práticas pecaminosas. Deus falou: eu vou entregar vocês para que vocês possam viver o que vocês querem. Irmãos, esse é o pior juízo que alguém pode experimentar. É quando Deus te entrega a sua própria vida. Esse é o pior juízo. É quando Deus fala assim: você quer viver isso aí? Então vive. O Senhor está falando em Romanos 1. Vocês vão colher na própria carne de vocês as consequências do pecado. Deus em Romanos 1 falou: vocês querem viver isso? Um povo obstinado, a idolatria, a práticas sexuais ilícitas. Deus falou: já que vocês querem isso, então vivam isso. Esse é o pior juízo de Deus que pode alcançar uma pessoa. Deus, irmãos, Ele te corrige, te exorta, porque Ele te ama. Enquanto Ele estiver te corrigindo, há esperança para você. Quantos podem dizer amém? Isso é tão interessante. Eu estava compartilhando com o pastor Eldo, com os pastores no discipulado. Eu já aprendi isso aqui, irmãos, na prática. Teve uma época da minha vida, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque essa é a minha verdade, é meu crescimento em Deus. O que eu prego aqui, irmãos, é fruto de de quebrantamento, de exortação, de correção da parte do Senhor para comigo. Teve uma época na minha vida aí que eu estava vendo algumas pessoas fazer algumas coisas erradas. Aí mas não tem nada a ver, né? Todo mundo está fazendo. Mas será que Deus se importa mesmo com isso? Isso aí, besteira, né? Coisa pequena. No fundo do meu coração eu sabia que aquilo era errado. Todo mundo fez, deu certo. Quando eu fui fazer, o que aconteceu? Deu errado. Eu falei: pô, Senhor, na minha vez deu errado? Na minha vez deu errado? Aí Deus falou comigo assim: a diferença deles para você é que você tem pai. Eles não têm pai, não. Você tem pai. E eu vou corrigir você todas as vezes que você errar, porque eu te amo. É igual aquele crente que vai para o Paraguai e volta cheio de bugiganga, né? Todo mundo passa na alfândega, todo mundo passa na receita. Glória a Deus, cheio de sacola. Quando o crente passa, para.
Sim ou não? Vai parar. Aí você fala, poxa Deus, todo mundo passou, mas você tem pai. E o pai corrige quem ama. Amém? O pai corrige quem ama. Se o pai não corrige, é porque ele não ama. Então, irmãos, não fique de biquinho, não fique chateado, não fique achando que Deus não te ama porque Ele te corrige, ou porque às vezes algumas coisas estão dando errado na sua vida. É Deus falando com você, eu estou corrigindo, eu estou mudando a sua rota e você não percebeu. Quem está entendendo? Acabou o Paraguai, né? As passagens para o Paraguai estão sendo rasgadas. Pode ir, irmão. Traz um presente para mim em nome de Jesus. Mas paga direitinho os impostos lá. Tem jeito, irmãos. Deus corrige a quem ama. A gente precisa ver na disciplina de Deus o amor dele. Amém? Não é fácil, mas a gente precisa ver na disciplina do Senhor o grande amor que Ele tem por nós. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus vai dizer, porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Irmãos, normalmente a gente usa esse texto para evangelizar, sim ou não? A gente vai evangelizar o ímpio, o perdido, fala bem assim, Jesus está à sua porta, está batendo, abra o teu coração, Ele está batendo na porta do seu coração. Hoje que eu vou te falar, essa palavra não é para o mundo, é para nós. Jesus está falando com a igreja. Que loucura, irmãos. Jesus estava do lado de fora da igreja querendo entrar. Batendo na porta. Gente, estou aqui do lado de fora. Vocês professam o meu nome. Vocês levantam suas mãos em adoração a mim. Estou do lado de fora, vocês não perceberam. Estou querendo entrar. Vocês não dependem mais de mim. Vocês estão frios. Estão mornos, melhor dizendo. Vocês me adoram com os lábios, mas vocês perderam o ímpeto da batalha. Vocês não vivem na expectativa de que eu vou transformar a vida de vocês. Eu não sou mais o centro do culto de vocês. Eu não sou mais a razão pelo qual vocês se reúnem. Eu estou lá de fora. Ah, irmãos, que o Senhor nos livre de ser uma igreja de Laodiceia. Que o Senhor nos livre de ser essa igreja, uma igreja morna. Uma igreja que vive para obter recursos financeiros. Uma igreja que só quer adquirir patrimônio. Uma igreja que acha que tem muita coisa, mas não tem nada. Uma igreja que saiu da dependência do Senhor. Que o Senhor nos livre de ser uma igreja de Laodiceia. Ele está falando, eis que estou à porta e bato. Aí ele vai concluir, se alguém... Ouça, irmãos, ele está falando para a igreja, mas ele aqui está individualizando o convite. Se alguém... Sabe por quê, irmãos? A salvação é individual. Ele fala com a igreja, eu estou à porta, batendo. Se alguém ouvir que eu estou batendo e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Porque, irmão, salvação é individual. Deus está em busca dos remanescentes. Deus está em busca de pessoas que estão dispostas a abrir o seu coração para que Ele entre. Ele está em busca de pessoas que se posicionam. Ele individualiza a promessa. Se alguém abrir a porta, e o Senhor nessa manhã está batendo a nossa porta. E Ele espera que a gente abra. Para que Ele entre. E assim possa ceiar conosco. Agora ouça o que eu vou te dizer. Quando você abre a porta do seu coração, a sala de jantar se transforma no trono da glória de Deus. Na sala do trono. Porque a sala da ceia, a sala onde o Senhor ceia conosco, quando Ele entra, se transforma na sala do trono da glória dEle. É ali que os milagres acontecem. É ali que a provisão nos alcança. É na comunhão. É no relacionamento com Jesus. É na dependência dEle. É aí que os milagres acontecem. Quantos podem dizer glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus.